o Dr. Rodrigo, que é o nosso diretor jurídico, Juliano é o diretor administrativo, Sander Lúcio é o nosso diretor de eventos, Juvendir é um dos diretores adjuntos da Regional Continental, eu que sou o presidente da associação, Dona Silvia, que é a minha primeira vice-presidente, o seu Walter, que é nosso conselheiro do Conselho Superior, o Bittencourt é um dos diretores adjuntos da Regional Ingleses e também agora está na coordenação do NUSE, que é o Núcleo de Soluções Empresariais. O Aníbal é nosso conselheiro do Conselho Superior, o seu Antônio também é o vice-presidente atual do Conselho Superior e o Klaus, nosso diretor de assuntos tributários, tem acumulado aí uma pasta de conteúdo, agora a partir desse ano deve ser exercida por outra pessoa, mas por enquanto ele está um desafio também dessa. Então, toda a parte de reforma tributária, assuntos de impostos e tal. Da área de conteúdo mesmo aqui, faltou só a Juliana, que é diretora de comunicação, que eu imagino que ela esteja viajando. Ela é esposa do Fábio, que é assessor do Cacildo. Então, acho que ela deve estar em Brasília. E do conselho editorial, faltou o Daniel Silva, que é da quadra. Acho que está em Joinville, também lá na Tigre. É o Giovanni, que está viajando. Só. Basicamente, enfim, aí tem outros diretores de outras áreas, mas não tão afins. Especificamente sobre o veículo, até para dar início ao que vocês esperam, né? Só passar para todos e assim, nós não estamos dando opinião de ACIF, então todo mundo pode livremente fazer as suas opiniões enquanto leitores, não tem porquê. Eu até não ia falar primeiro para não balizar a opinião dos demais, mas essa opinião minha é do Doreni. Então todo mundo pode fazer a sua opinião como leitor e tal. É isso, na verdade, o ativo que eles esperam da gente, né? Então, agradecer o convite novamente e avançar. Em primeiro lugar, Marcelo, assim, uma coisa que eu não poderia deixar de falar, porque às vezes a gente esquece, que é a importância de ter um outro veículo forte. Eu acho que a gente tem um grupo de comunicação muito forte. Eu acho que Santa Catarina é um dos estados onde a questão da comunicação do líder é mais até agressiva, né? Mais do que o Rio Grande do Sul, mais do que o Paraná. Então a importância de ter um contraponto, de ter um segundo grupo forte, e com vontade, né? Isso é muito bom. Então, nós, enquanto associação, e eu também, enquanto Dorenia, eu acho que não poderia deixar nunca de lembrar esse fato, até para entusiasmar vocês a seguirem nessa caminhada. Então esse é o primeiro ponto que eu acho bastante relevante. Sabemos da dificuldade que aí especificamente no jornal, a questão dos veículos impressos, né? O Diário Catarinense é um veículo muito forte, a RBS vem comprando os segundos veículos aí há muito tempo, então fazer um outro segundo veículo é um trabalho bastante árduo, mas eu acho que em 5 anos aí, que é o período do jornal, o jornal tem avançado muito e tem tido retorno de qualidade. Um dos pontos, assim, até para iniciar, né, é tentar estimular, eu não sei como, que se fosse fácil você já tinha feito, aproximar mais do anunciante comercial, menos do anunciante institucional. Tentar trazer mais as empresas para pagar e diminuir a participação de verba do governo. Eu não sei qual é o percentual, mas a gente acompanha o jornal e acompanha os anunciantes. Isso mostra mais independência do jornal, que é uma das bandeiras, né, inclusive do grupo, ser a Rede Independência de Comunicação. Não tenho dúvida que não dá para abrir mão da verba institucional, mas se tu olhar, por exemplo, a nossa revista, lógico que é uma revista de uma instituição, não visa lucro, mas nós tentamos ter lá no máximo 20% de anunciantes públicos, justamente para não ter a preocupação do que o nosso leitor pensa sobre as nossas considerações. Aí, alguns pontos eu fui anotando enquanto falava para não esquecer. O primeiro ponto positivo é o número de colunas. Eu acho que aproxima muito o jornal do que as pessoas pensam. O editorial normalmente tem padrões, né, de qualidade, de editorias assim, do colunista mais independente. Quando você tem muitas colunas no jornal, aproxima mais o que o jornal fala do que as pessoas falam. Então isso eu acho bom. Elogiar aí principalmente a coluna de economia,
que eu acho que vem criando um canal para algumas notícias que não tinham oportunidades de circular. Notas rápidas e tal. Eu acho que a vinda aí dessa coluna do Paulo Arenhart foi uma coisa boa, criou um canal novo que não se tinha, né? A Estela, mas mesmo assim a Estela ainda, eu acho que o Paulo Arenhart tem sido mais econômico que a própria coluna da Estela, que ainda fica, às vezes, no institucional, forçando ela e ir mais para a economia, o que é bom, né? Menos para as entidades, mais para as empresas. A gente, enquanto entidade, lógico, gosta que fale da associação, mas é bom falar da empresa, da notícia das empresas, do que elas produzem e tal. Tem uma série de coisas que não saem na mídia comum, por exemplo. Tem empresa de tecnologia de Florianópolis ranqueada pelo Exame entre os 10 destaques do ano passado. Isso ninguém fala. A própria Agnes, que é a próxima capa da revista nossa, é uma outra empresa referência nacional que não tem espaço nos jornais. Fala-se muito de questões econômicas, mas fala-se pouco de empresas. Eu acho que a coluna do Paulo veio nesse sentido, mas isso também pode ser um indicativo para a editoria, porque assim, é o talento local, gerador de economia, de resultado, de renda, que às vezes não é reconhecido. Ou seja, falar das instituições, Fiesc, por você pegar aqui, Fiesc estranha o valor do pedágio, é bom. A gente, enquanto assim, quer também esse espaço, mas podemos falar mais das empresas. Eu acho que isso daria um destaque diferenciado. Um ponto positivo também que eu tenho visto é a questão dos cadernos da visual. Eu acho que, inclusive, também as inovações das notícias do dia levaram o diário a criar um padrão visual diferenciado. Então isso foi bom. E destaque muito para o caderno, aquele que a gente patrocina, que é o caderno de entretenimento. Se pudesse pegar aquele padrão para o resto do jornal, vocês iam ter um jornal muito mais inovador. Mas o jornal, de maneira geral, já é um jornal mais colorido, já é um jornal diferenciado. Então também isso eu acho que é um ponto positivo. A questão da distribuição, eu acho que vocês inovaram um pouco e dá para ir mais. Tem um exemplo clássico para mim. Eu comecei a ler o jornal Notícias do Dia depois da parceria que vocês fizeram com o estacionamento do aeroporto. O cara vai para o aeroporto, deixa o carro lá, toda vez que o cara vai lá, o cara tem interesse em levar alguma coisa para ler. Ele olha ali do lado, tem o jornal para pegar. Acho que essa parceria não só deveria continuar, como deveria pensar em outros momentos assim. E na volta igual, o cara volta, quer saber o que está acontecendo na cidade. Então o cara chega ali, está esperando o carro, pega o jornal para ler, nem que seja ali e tal. Então, eu achei uma ideia boa, inovadora, e que pode, em paralelo com algumas coisas, melhorar. Aí já vem a primeira sugestão. As regionais da associação são lugares com muito fluxo de gente. Nós temos a assinatura do jornal lá no centro. Mas as regionais acaba sendo um espaço onde o jornal pode vir a ser distribuído ou lido, né? E isso pode trazer novos leitores, aproximar de algumas empresas e tal. Então também já segue a sugestão aí do que a gente pode fazer. Ponto que eu acho que precisa ser melhorado é a questão do online do jornal. Foi lançado o portal, mas eu acho que assim, ainda falta um caminho a seguir. Eu acho que dá para investir mais nisso. O jornal pode ficar mais ágil e mais interativo utilizando o canal online dele. Então, eu iria por aí. Nós lançamos agora recentemente o portal novo da associação, todo o avanço com as redes sociais e tal. E, de novo, pensando em distribuição, pode vir a ser um caminho para levar o leitor para o portal do jornal. Você pode criar coisas do tipo assim, 3 ou 4 matérias da editoria de economia do jornal também são publicadas eletrônicas no portal das entidades, no caso da CIF, e o cara leia mais, entra e vem para o portal do jornal. Publica só o headline, lá sei lá como é que chama em jornalismo. Enfim, é isso, e depois o cara pode, se quiser ler a matéria inteira, clica e entra. É uma ferramenta de dar conteúdo para lá e também de trazer o cara para o portal. Eu acho que a interatividade que o meio eletrônico traz, ela é
ela é muito boa. Falei do design. Tem uma coisa que eu achei bacana, que é a história da regionalização, né? A ideia de criar os veículos das cidades aproximou das cidades, e eu acho que foi feito de uma maneira muito inteligente, porque você tem páginas que ficam e páginas que mudam, né? Eu acho que isso foi bastante legal. O Marcelo fez uma apresentação lá na CIF dos ingleses há um tempo atrás, falando que o modelo original era, inclusive, dar emprego na região e tal, na cidade, montar o escritório lá e tal. Mas até chegar lá, Marcelo, uma das sugestões que eu faria é daqui a pouco Notícias do Dia podia ser um caderno regional. E cada dia ele sairia em uma região da cidade. Então você tem a Notícias do Dia, e aí tem aqui o ND bairro, sei lá, ND comunidade. Aí hoje é dos ingleses, amanhã é do sul da ilha, depois da manhã é do continente, depois da manhã é do São José, Palhoça. Eu até me resumiria a Floripa, porque em tese o jornal São José pode até ter a mesma coisa lá. Mas, por exemplo, pegar Florianópolis e escolher 5 regiões, e ele então teria, esse caderno viraria semanal, mas tu busca o patrocinador regional e também o conteúdo regional e dá o espaço para o conteúdo regional, e todo dia muda a região, então, de modo que para aquela região ele é um produto semanal, para o jornal ele é um produto diário, cada dia teria uma região. Então você tem aqui em Florianópolis a Lagoa, o leste, o norte, o sul, o continente, o centro, por exemplo. Então você vai buscar assuntos dessas regiões, né? Eu estou até fazendo um paralelo até com a própria estrutura da associação. Um último ponto, assim, esse não especificamente sobre o Notícias do Dia, mas sobre a comunicação como um todo. A gente tem muita dificuldade de ver matérias mais densas de conteúdo. Então, assim, você, pelo perfil do leitor, o leitor quer ler coisas rápidas e quer ficar sabendo do assunto superficialmente rápido. Então, vamos falar aí da quarta ponte, ou do túnel e tal. Você faz uma matéria de uma página onde você pode falar rapidamente disso, mas não se vê matérias onde você pode discutir mais a fundo tecnicamente algumas coisas. Você vai falar do imposto, mas também já não consegue explicar para o cara qual é a diferença do imposto de valor agregado com o imposto que a gente tem hoje, que é técnico e é denso, eu sei, mas pelo menos um percentual do jornal precisava chegar nesse nível, porque senão ele perde o poder de formação, ele só ganha o poder de informação. E esse poder de informação, ele pode vir a ser ou no domingo, ou no final de semana, ou, enfim. Então isso, vários temas, que nós não entramos a fundo, e aí o cidadão lê, se informa, mas não consegue formar o juízo dele de maneira até adequada. Você pega temas assim, tipo a própria questão do estaleiro. Falou-se muito do estaleiro, mas o tema central, que é o conflito de competência da Fátima com a Floran e com o IBAMA aqui em Santa Catarina, nós não conseguimos entrar. Então o cidadão ele consegue ter opinião sobre o estaleiro, o lugar do estaleiro, mas não consegue entender que o nó aqui é outro, tá? Mais, o buraco está mais embaixo. Aí tu pega o negócio da liminar que caiu ontem do ex-ofício, da legislação do ex-ofício aqui em Florianópolis. O cara até consegue entender que caiu a liminar, que o Ministério Público entrou e tal, mas não consegue entender o real problema do ex-ofício aqui em Florianópolis. O que leva a isso e tal. Então eu acho que uma por dia, ou criar a página 3, ou criar no final de semana, enfim, algum momento que possibilite um percentual ainda que pequeno, porque eu sei que a audiência não quer isso, a audiência geral quer coisa rápida, que ele se informe rapidamente, mas de matérias mais formativas, né? Analíticas, que você possa fazer eventualmente ponto e contraponto sobre um determinado tema, sabe, um negócio menos vapt-vupt, mais denso, que é aquele negócio até para o cara guardar, sabe, o cara tirar e guardar, eu quero estudar mais esse assunto. Precisar documentado. Assim, as minhas opiniões, eu acho que eu já falei sobre tudo, são mais ou menos essas. Eu falei os pontos que eu acho que são bem positivos, falei os pontos que eu acho que deixa a desejar, e volto terminando com uma coisa muito positiva, que é esse interesse em ouvir. Eu acho que isso vai fazer o jornal crescer bastante. Então, abro a palavra aos colegas, já tendo dado a minha opinião, e se alguém pode discordar sem problema nenhum, que aqui não é a opinião da associação, como pode concordar e aumentar ou criar novos pontos. Era isso, pessoal.
na escala.